Meus caros alunos, hoje nós vamos fechar uma discussão, uma série de 3 aulas que nós tivemos sobre a formação social brasileira, respeitando aí a lógica da história, da cultura afro-brasileira e indígena. Hoje nós vamos discutir a comunidade indígena no Brasil e para fazer essa discussão conosco eu tenho aqui o sociólogo, mestre em antropologia, doutor em história e pós-doutor em antropologia, professor da Universidade Estadual de Maringá, Lúcio Tadeu Mota. Professor, muito obrigado pela sua presença e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Gil. Quando a gente fala das comunidades indígenas brasileiras, professor, a gente fala de uma comunidade que tem uma diversidade muito grande. Mas quando a gente trata delas no ensino médio, a gente costuma generalizar. Como a gente generaliza também o elemento afro-brasileiro, né? Essas comunidades têm uma história, né, têm uma diversidade que muitas vezes elas não são trabalhadas de forma coerente. Queria que o senhor resgatasse um pouquinho para a gente, para começar a nossa conversa. Como é que a gente pode avaliar, ou poder ter um olhar um pouco melhor sobre as comunidades indígenas, desde os primeiros contatos com o elemento branco até hoje? Bom, primeiramente, Gilson, é uma imensa diversidade. As caravelas que chegam no litoral vão encontrar o quê? Populações falantes do tronco tupi. Né? São populações falantes de línguas do tronco tupi, que são várias línguas, e lá tá, né, no sul é o Guarani, mais ao norte é o Tupinambá, e etc, etc. Mas no interior do Brasil existiam mais três grandes troncos, né? O tronco G, o Aruaque e o Caribe. Então, calcula-se que na época mais de 1000 povos, né, falando em torno de mais de muitas línguas, né? Hoje ainda no Brasil nós temos 230 a 240 povos falando em torno de 150 línguas diferenciadas. Então você imagine, né, a mistura que foi isso, né? E também os europeus também não podem ser tratados no genérico também, porque uma coisa, hoje nós falamos dos espanhóis, mas na época os espanhóis também eram divididos em etnias, tinha basco, tinha catalão, etc, etc. Então já acaba generalizando de um lado para o outro. De um lado e do outro. Agora, essa comunidade indígena que a gente tem hoje, ela cresceu, né? Nós tínhamos na década de 1970, 1980, um discurso, talvez até generalizado, o senhor pode me corrigir, né, se eu estiver errado, de 250 mil índios no Brasil. Hoje eles chegam em torno de 900 mil índios. O que aconteceu com a comunidade indígena? Ela cresceu quantitativamente, né? Ou ela cresceu também daqueles que aderem à sua identidade indígena? As duas coisas, Gilson. Até o marco seria a Constituição de 1988. Até a década de 70, você tem uma diminuição da população indígena, né? Então chegou nesse limite aí mínimo de 200 mil, 250 mil, e muitos estudiosos achavam que a comunidade indígena ia se acabar. Na época se usava o termo aculturação, quer dizer, todos os índios vão se transformar em população branca e vai acabar a população indígena. E se escreveu muito sobre isso, na antropologia, na história e na sociologia. A partir da Constituição de 1988, que garantiu direitos para as populações indígenas, houve uma reversão disso. E a população indígena começou a aumentar a sua autoestima e aumentar a população. E também houve o quê? Houve desde 88, tem havido, né, programas de governo, né, de saúde indígena, de educação escolar indígena. Então, muita criança que morria sem vacina, hoje não acontece mais isso, porque tem postos, né, tem uma secretaria, a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, né, dando atenção às populações indígenas. Então, já não morre tanta criança indígena com diversos tipos de doença. Então cresceu a população indígena, eles crescem uma taxa de 4,5%, nós crescemos 2, não chega a 2%, e cresceu a autoestima dessa população. Então posso falar até de um repovoamento? Até isso. Então muita gente que saiu de uma aldeia, veio morar numa cidade, a partir, né, dos direitos indígenas da Constituição, começaram a se declarar indígena, porque a autoestima aumentou e eles acharam importante dizer, ó, eu também sou índio, eu morei na aldeia até pouco tempo, vim morar na cidade. Se você pegar o censo do Paraná 2010, do IBGE, você vai ver que tem 10 mil indígenas vivendo em cidades do Paraná, tá? São 25 mil índios no Paraná, 15 mil na zona rural, que seriam nas aldeias,
e 10 mil morando nas cidades. Agora, quando você fala dessa comunidade indígena, o senhor usou uma palavra que eu considero interessante, autoestima. Eles, de repente, gostam de ser índios. Né? E durante muito tempo, ser índio era estar associado a uma série de fatores negativos. Né? Onde se construiu essa identidade positiva, essa valorização do homem indígena? Ao longo desse período. Então, por exemplo, quando o Juruna saía com aquele gravador, né? Olha, estou gravando o que o homem branco está falando, né? Quando o Marcos Terena pintou o rosto para ir lá na Constituinte. São uma série de fatores que as populações indígenas foram percebendo e começaram a se declarar indígena e a gostar de ser índio. E, é claro, também os direitos indígenas. Então, por exemplo, você tem acesso a uma série, na universidade, por exemplo, no Paraná, você tem, não é cota, aqui no Paraná são vagas suplementares. Então, se você é índio, você tem acesso a essa vaga suplementar no vestibular, tá? Você tem uma série de direitos, né, na Constituinte, que muitos desses indígenas também trabalham com esse fator. Se nós pegarmos um pouco a questão do encontro do índio, quando a gente fala do indígena, por exemplo, na colônia, se fala do jesuíta, se fala do trabalho catequético que ocorreu dos jesuítas, e se coloca aí, até eu quero resgatar um pouquinho, a fala do Pablo Neruda, que é um poeta chileno, que falou assim, olha, o índio foi exterminado, nativo latino-americano, pela cruz, pela espada e pela fome. Quando se fala da cruz, se fala da catequese. Quando se fala da espada, é da guerra, do extermínio, do combate. Quando se fala da fome, das condições dos indígenas que foram praticamente suprimidas e tiradas deles o acesso à terra, muitas vezes, a sua condição de sobrevivência. Agora, quando se fala da cultura, se fala da catequese jesuíta. Alguns consideram que não, a catequese jesuíta foi uma forma de proteção, de defesa. Outros consideram que não, ela foi uma forma de extermínio também. Mas era uma visão sobre o índio, né? Uma visão, um olhar de que o índio deveria se transformar no cristão. Essa visão, esse olhar sobre o índio, ele mudou ao longo do tempo? Do jesuíta ao que nós temos, né? Nós melhoramos o nosso olhar sobre o elemento indígena? Bom, primeira coisa, o extermínio da população indígena nas Américas como um todo, Gilson, foi causado pelas doenças. Isso tem estudos mais recentes, está mostrando na região de Nova York ou na região do México, que os primeiros 50 anos, todos os relatos diziam, está cheio de aldeia de índio, está cheio de índio aqui no litoral. 60 anos depois, os relatos estão mostrando, só tem aldeias desabitadas, não tem mais índios, né? Aumenta a população de animais, porque não tem caçadores e assim por diante. Esses são os estudos mais recentes. O principal fator, então, de diminuição da população indígena foram as doenças, tá? Nem foram as guerras, houveram guerras tal, mas não foram as guerras, né? E a segunda parte, né, da pergunta a cultura, ela é dinâmica, ela vai modificando. Então, os jesuítas estiveram aqui no Guairá, trouxeram elementos aqui, né? Muitos desses elementos são incorporados pelas populações indígenas, tá? As populações indígenas vão mudando, né, ao longo do tempo, ao longo do processo histórico, elementos da sua cultura. Tem algumas coisas que são mais duras, que duram mais, que não mudam, tem coisas que mudam. Então, por exemplo, eu corto uma árvore com um machado de pedra, eu demoro 40 minutos, uma árvore de palmito, né, 10, 15 centímetros. Se eu pegar um machado de ferro, eu corto ela em 2 minutos, então eu quero um machado de ferro. Não é porque eu sou índio que eu vou recusar a tecnologia. Entendi. Entendeu? Então, processos culturais vão mudando. Agora, essa mudança no Brasil, ela também teve uma certa funcionalidade para o homem, que a gente fala do homem ocidental, né? Essa integração do elemento indígena é criticada por muitos, às vezes, antropólogos que consideram que a interferência do homem branco na comunidade indígena é um problema. Ela sempre vai criar mudanças nos hábitos culturais dos nativos. E a gente tem algumas defesas que o senhor mesmo colocou, de que alguns consideravam que a gente deveria integrar o índio, civilizá-lo, entre aspas, ocidentalizá-lo. Nós temos comunidades indígenas que ainda vivem, de certa forma, isoladas. E você tem comunidades indígenas que estão completamente integradas à nossa sociedade. Nós possamos traçar o destino desses elementos indígenas, historicamente. Eles tendem, mesmo preservando sua cultura, a se integrar? Estamos fadados a ter uma presença do homem branco na vida de todas as comunidades indígenas? Não, já existe isso. Desde 1500 você tem os contatos e já tem essa presença aí. Agora, não basta um antropólogo não querer. Quem vai decidir como vai ser a população indígena. Eles vão escolher os elementos que eles vão trazer para dentro,
e vão escolher outros que eles não querem, independente do que pensa o antropólogo, o historiador, o sociólogo, etc. Né? Então, essa questão da cultura é um processo interrelacional, né, que as populações vão se misturando, mas há um processo de escolha de que elementos elas vão trazer para dentro e que elementos que elas não vão querer. E é mais ou menos assim como funciona. Um processo cultural dinâmico dentro de processos históricos maiores. É claro, não dá para você dizer, olha, não tem capitalismo. Tem capitalismo, ele está atuando nesse processo. Agora, tem elementos da cultura que eles vão trazer e tem elementos que eles não querem trazer. Em 1910, por exemplo, o Marechal Cândido Rondon se transformou no marco do indigenismo no Brasil. Ele era um oficial do Exército Brasileiro, em que ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela penetração no interior do território. Conheceu o território brasileiro e entrou em contato com várias comunidades indígenas. A sua ideia inicial, até o senhor possa me corrigir, caso eu esteja errado, é de que nós deveríamos manter os índios, preservá-los, garantir a sua cultura e até não reagir contra os índios da forma, às vezes, que eles reagiam de forma agressiva com a presença desse homem branco. Só que a gente teve uma ocupação territorial no Brasil que dizimou parte considerável dessas comunidades. Né? Do Marechal Cândido Rondon, passando pela que ele criou o SPI, o Serviço de Proteção Índio, passando pela FUNAI, as políticas indigenistas que nós temos hoje, né? Nós começamos a tratar o indígena melhor quando? De que forma começamos a conhecer melhor ele? Olha, eu acho que um marco aí é a Constituição de 88, que reserva os direitos dos indígenas. Mas as coisas não andam de acordo com o que pensam as pessoas que defendem os indígenas. O Rondon tinha uma defesa dos indígenas, mas muita gente que trabalhava com ele não pensava da mesma forma que ele, né? E nem o governo às vezes pensava da forma que ele. Tá? Para você ter uma ideia, o Rondon ameaçou a não atuar na perseguição das tropas do Luiz Carlos Prestes aqui no Paraná, tá certo? Se o governo não garantisse recursos para os indígenas né, na coluna Prestes. Ele foi encarregado de perseguir a coluna Prestes aqui no Paraná. Ele mandou um recado para o governo: olha, mas se vocês não cuidarem dos índios, eu estou precisando disso, disso, eu não vou atuar lá. Então, é pressão das várias formas, né? Agora, a Constituição de 88, ela define alguns direitos e a partir daí há o quê? Uma percepção por parte dos indígenas que eles podem atuar dessa forma, né, garantindo seus direitos dentro da legislação brasileira. E a partir daí você começa a ter isso que eu falei no começo, a autoestima, essa vontade, né, de se declarar índio. Essa autonomia do elemento indígena, parece que é uma coisa que o senhor fez há muito. Nós deveríamos defendê-los, dar a eles o direito de poder escolher o seu próprio destino. E muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eles precisam ser protegidos porque eles não são capazes de decidir. Tem muita gente que gostaria de colocar os indígenas, sei lá, numa vitrine, né? Agora, a gente discute muito isso. Olha, isso é o índio do passado. Esse índio não existe mais. O que existe hoje é o índio real, que você vê ele vendendo o balaio dele aqui na rua, nas ruas das grandes cidades. Eles estão fazendo o quê? Estão vindo para a cidade para fazer uma coisa, que é o quê? Vender os balaios. Mas é uma ressignificação do que eles faziam anteriormente, quando eles tinham territórios para percorrer, para coletar e para caçar. Eles não têm mais esses territórios, né? Você tem a terra indígena, está cercada, aí eles vêm para a cidade. Vir para a cidade significa caminhar, andar, conhecer gente e coletar coisas. Ganhar coisas das pessoas e coletar coisas. Então é uma ressignificação, né, daquilo que eles faziam anteriormente, quando eles percorriam grandes áreas de território. Isso não é possível mais hoje. Ou seja, a gente continua julgando o indígena com o nosso olhar e considerando que ele deve ser tratado com os mesmos conceitos que o nosso. Exatamente. Por exemplo, fala assim, a Índia está com as crianças andando na rua vendendo balai. Não pode, o Conselho Tutelar diz assim, não pode andar com a criança. Está expondo a criança numa situação de risco na rua. Se você conversar com a mãe daquele índio ou com a liderança, elas acham um absurdo o que nós fazemos, de deixar nossas crianças nas creches com professoras ou pessoas que a gente não conhece. Eles não deixam as crianças deles com pessoas que eles não conhecem. Eles têm mais cuidado às vezes do que nós. Aquilo que a gente acha que é
um perigo que eles estão andando, eles estão de olho nas crianças. Porque existe uma comunicação não verbal, só de olhar, que eles estão percebendo as crianças, o que elas estão fazendo. Mas a gente já julga logo de começo. Estão deixando as crianças abandonadas na rua. Não, eles não deixam as crianças deles soltas assim. Quer dizer, há um cuidado com a família. Talvez maior que a gente. E quando a gente fala para eles, vou levar minha criança na creche, eles perguntam, mas você conhece as pessoas que você vai deixar as crianças, sua criança? Ah, eu sei, a professora lá. Ah, mas não é que você deixa a sua criança com uma pessoa desconhecida. É o outro lado. Né? Agora, toda essa riqueza que é tratada aqui, que poucas pessoas têm contato com isso, isso não deveria estar na formação da maior parte dos brasileiros, muito cedo? Nós tivemos, há um tempo atrás, um crime que chocou quase todo mundo, que foi tacar fogo num nativo, num indígena, no Rio de Janeiro, em Brasília, quando nós queimamos o índio em Brasília. Foram condenados os jovens e se alegou, os jovens alegaram como defesa o seguinte: eu não sabia que era um índio, para mim era um indigente. Quer dizer, se nós tivéssemos na escola alguém que falasse, olha, entre os indigentes estão indígenas, os indígenas vivem em condição às vezes de risco, porque eles são e sofrem o preconceito, a discriminação e têm dificuldade de sobrevivência. Nós poderíamos ter tido uma formação melhor para pessoas que às vezes agridem os nativos e os indígenas. Não vou inocentá-los, mas por desconhecê-los. Esse processo aí, eu acho que ele é um processo lento e demorado, né? Assim como construiu ao longo de 500 anos, né, isso que nós chamamos de preconceito, eu acho que vai demorar um tempo ainda para nós desconstruirmos essas ideias, né? De tratar o índio genérico, é o que nós fazemos, né, com nossos alunos, nas palestras, tudo não é a gente vai. O índio não é genérico, um Guarani, aqui no Paraná você tem Guarani, Caigangue, Xetá e Xoclém. Um Guarani, ele é muito diferente de um Caigangue. Então, não tratar o índio como genérico, não folclorizar o índio, quer dizer, só pensa no índio no dia do índio, aí pintam as crianças. Mas as pinturas, as marcas, têm significado. Tem índio que não usa marca, pintura. Tem outros que usam. E aquela pintura tem um significado. No caso do Caigangue, por exemplo, se você pinta com risco, você pertence a uma metade. Se você pinta com uma bolinha, você pertence a outra metade. Porque o grupo, né, aquela comunidade, é dividida em duas metades, que os antropólogos chamam de metades exogâmicas. Tá? Então ela tem um significado. Então, quer dizer, folclorizar o índio, tratá-lo como genérico, isso é um processo de desconstrução do preconceito, de entender o outro, de entender a diversidade que é o outro. E aí não é só índio, não. É a diversidade do que é, né, um italiano, um alemão, um português, um africano, e assim por diante. Quer dizer, todas essas etnias que fazem a riqueza da humanidade. Isso já foi compreendido pela Unesco logo após a Segunda Guerra Mundial, quando eles perceberam o perigo que era esse negócio de um povo só, etc. A partir dali, todas as orientações da Unesco foram de o quê? Você defender a diversidade da humanidade. E a partir daí mudaram todas as políticas em nível mundial, né, de defesa das diversidades do mundo. Para um país que é tão mesclado, tão miscigenado, vou usar um termo do Darcy Ribeiro, tão plasmado, não é assustador esse desconhecimento? Já que todos nós temos dentro de nós, de alguma forma, esses elementos que constroem a nossa vida, o nosso cotidiano. É que no Brasil, Gilson, o processo de constituição do Brasil, né, após a independência, qual era o problema? Você tinha que construir uma nação, que tinha que ter um território, que tinha que ter um povo e falando uma língua. E esse é o processo de construção do Brasil. E isso foi muito forte, muito profundo. Então precisava ter o quê? Precisava ter o quê? Uma população mais ou menos igual, com uma língua, o português e a cultura do povo brasileiro. E isso foi sendo construído. E onde que se constrói isso? Principalmente nas escolas. Que é o grande instrumento da construção da pátria, do discurso Exatamente, nacional. Do discurso nacional e tal. Então, esse processo de construção
do Brasil, iniciado lá em 1822, aprofundado com a República, e aí o Rondon tem um papel importante, né, de dizer, olha, os índios também fazem parte aqui, porque o grande debate, se você pegar no século XIX, a partir de Dom Pedro II, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é o que nós devemos fazer com os índios do Brasil? Essa era a pergunta. E tinha lá várias propostas. Desde a proposta assim, ó, faz a guerra como os Estados Unidos estão fazendo, extermina todo mundo, ou eles vêm por bem ou vêm por mal. Outro dizia assim, não, vamos fazendo casamentos e vamos mesclando a população. Tinha proposta até de dizer, ó, não, deixa eles lá, vamos comercializar com eles, que aos poucos eles vão entendendo o processo e vão se transformando em branco. Então tinha 4 ou 5 proposições do que fazer com os índios. Esse era o principal debate que havia em 1840, 1850, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Se você pegar as revistas do Instituto, está lá, né? Então, isso foi aprofundado na República e aprofundado, né, ao longo da República Nova, a partir de 1930, com a marcha para o oeste, do Getúlio Vargas, né, de ocupação do sertão brasileiro, senão as potências, né, as outras nações iam tomar e coisas assim. E tem até hoje ainda, olha, não pode ter terra indígena em tal lugar porque essa terra indígena, né, está na fronteira. Mas as terras indígenas são federais, a Polícia Federal e o Exército entram lá em qualquer hora que eles quiserem. Grande parte dos contingentes do Exército Nacional nas áreas de fronteira do Norte são de índios. Que prestam serviço para a defesa do território. Isso. Se pegar a Guerra do Paraguai, por exemplo, tem uma participação assim, fundamental da população indígena do Mato Grosso na Guerra do Paraguai, né, de várias etnias ali que lutaram ao lado do Brasil. Tá? Isso é coisa que não passa, não é apresentado na história. Só mesmo pesquisador que vai aprofundando essas coisas que conhece. Então esse processo de desconstrução disso e de construção de um Brasil, de um povo brasileiro diversificado assim, ele ainda vai demorar. Né? Professor, que é o respeito ao outro, respeito às várias etnias. Né? Nessa busca de respeito ao outro, uma questão para encerrar nossa conversa, é sobre como o indígena pode resgatar sua própria cultura. Porque em alguns momentos, quando se fala das comunidades que estão mais isoladas e preservam uma parte considerável dos valores que lhes são originais, vamos chamar de originais, entre aspas, pois tem algumas comunidades que estão, como o senhor mesmo colocou, vivendo nas cidades, algumas já incorporaram um cotidiano do elemento, vamos chamar aí ocidental, o elemento branco, e eles estão se identificando como indígenas. Eles têm que ser reeducados a voltarem, ou têm que ser lembrados das suas comunidades. Eles podem voltar para conhecer um pouco do que foi a sua cultura, que ele ensina, vou usar um termo talvez simplista, a resgatar o valor com o qual ele se identifica. Primeira coisa, tem muitos velhos nessas comunidades que lembram de coisas muito antigas, tá? Então eles têm um papel importante e eles estão passando isso para uma geração mais nova, que é uma geração de professores indígenas que estão atuando dentro das escolas. Então, você vai nas terras indígenas, já tem um processo lá de preocupação com a história daquela terra, né, com os costumes, com as comidas antigas, né? Não mais para viver no dia a dia, porque esse negócio também de, por exemplo, comida típica do Brasil, da nossa cultura é feijoada. Uhum. Você vai querer que seu filho coma feijoada todo dia na escola? Não tem sentido isso, né? A feijoada é para um dia de comemoração. A mesma coisa, vai ter a comida do índio, mas ele não vai comer comida indígena todo dia na escola. Tá? Vai ter o dia da festa, o dia da comemoração, eles vão fazer isso. Então, esse processo ele está sendo retomado, só que isso leva tempo, né? Precisa ter gente, mas está havendo um movimento, por exemplo aqui no Paraná, que eu conheço um pouco mais, né, de professores que estão voltando das universidades para as terras indígenas, estão tentando reavivar essas coisas todas. E tem tido sucesso? Tem, aos poucos, devagar, com modificações, né? Mas está acontecendo isso. Mas não vai ser mais aquele índio de 1900 nem de 1500, vai ser uma outra coisa. Mas para encerrar um pouco, para então, enfim, a nossa discussão, mas dando uma referência, muitos dos que estão nos vendo pensam, como conhecer melhor essas comunidades? Como entender um pouco melhor? As suas colocações instigam numa série de aspectos, colocando dados, inclusive, que uma boa parte de nós
não conhece, não chegou a conhecer. Isso pode significar um primeiro passo para conhecer melhor isso. Qual seria a indicação que o senhor daria para as pessoas que resolvem querem entender melhor esse papel do indígena hoje, qual o papel que ele desempenha hoje, quais as condições que ele vive hoje? Tem muitas leituras que podem ser feitas, mas tem muita coisa na rede. Tá? Ótimo. Então você tem lá o site da FUNAI, você tem o site do ISA, ISA.org, tem lá todos os índios do Brasil, suas culturas, um pouco da história, a língua, etc, etc, etc. Tá? E os próprios indígenas já estão começando, então, a fazer os seus sites também. Então, aí você pode digitar lá, o povo Guarani. Digita Guarani lá, o povo Guarani, você vai ter vários sites já feitos por eles mesmos, né? Aí você vai aprofundando, vai ter uma bibliografia mais especializada, né, sobre o assunto, tá? E aí as pessoas podem, talvez, mudar profundamente essa imagem que elas têm das comunidades indígenas. Com certeza, a gente acredita que as pessoas, né, elas são inteligentes, elas vão perceber isso que está acontecendo, né? Tirando aí algum ou outro, que aí jamais é uma defesa ideológica mesmo, né? Ele tem outros interesses, quer dizer, não é por falta de conhecimento, ele tem conhecimento, mas ele precisa fazer esse discurso de que o índio não trabalha, de que o índio é preguiçoso, de que o índio não precisa da terra, de que o índio não tem mais os costumes, que o índio usa celular, etc, etc. Mas são já discursos que você identifica que ele tem outro interesse, não é mais uma pessoa desinformada ou que teve uma formação distorcida, né? Ele é um sujeito que ele sabe o que está fazendo, então precisa também ter cuidado com isso, né? Agora, o processo de reeducação, de desconstrução dos preconceitos, ele passa por vários locais, inclusive na escola, e é um processo, eu acho que demorado, não é assim rápido também não. Encerramos aqui a nossa conversa com o professor Lúcio Tadeu Mota. Eu queria agradecer muito, professor, a sua presença. O professor Lúcio sempre está disponível e atende ao nosso chamado. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, professor. Prazer, Gilson, estar com vocês aí, estamos à disposição. E aqui encerramos a nossa última aula, a nossa última discussão, conversa com o professor Tadeu sobre as comunidades indígenas, né? A nossa última análise sobre a formação da história e cultura afro-brasileira e indígena, contribuindo um pouco para que você entenda melhor a formação do Brasil e dos elementos que ajudaram a construir a sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua atenção.